A paz do Senhor. Pastora. A mulher pode ser pastora? Pode liderar uma congregação sobre homens? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Essa semana eu postei no meu Facebook sobre esse assunto e deu o que falar. De um lado, pessoas acreditando que a mulher pode ser pastora, do outro lado, pessoas dizendo que a mulher não pode ser pastora. Irmãos e irmãs, a verdade é que a Bíblia nunca mencionou bispa, apóstola ou muito menos pastora. Eu vou ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, esta passagem do apóstolo Paulo aqui já diz tudo, que a mulher não pode ter autoridade espiritual sobre os homens. No Novo Testamento você encontra uma mulher que era conhecida como bispa, apóstola ou pastora? Não, lógico que não. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A mulher é auxiliadora do homem. Deus fez o homem como cabeça, como líder da sua casa e da sua congregação, e a mulher, ela foi feita para ser a auxiliadora do homem, a ajudadora do homem. Em Números, capítulo 11, versículo 16, Deus designou 70 anciãos para ajudarem Moisés. Olha só, Deus escolheu 70 homens, não escolheu 70 mulheres, não. Se Deus achasse que seria importante escolher alguma mulher para ajudar Moisés, ele teria feito isso. Gênesis capítulo 29, versículo 9. Esta é uma das argumentações heréticas por aqueles que querem justificar o pastoreado feminino. Este versículo diz que Raquel era pastora de ovelhas, de animais. Raquel não era pastora de homens e nunca foi. Raquel, ela foi esposa de Jacó. Então, usar esta passagem, dando a desculpa que a mulher pode ser pastora, pode liderar uma congregação, é errar feio. Olha só, Jacó, ele teve uma filha Diná, mas mesmo assim, foram seus filhos, homens, que levaram, cada filho seu levou o nome das 12 tribos de Israel. Por que Deus não escolheu, através de Jacó, Diná, para que uma das tribos de Israel levasse o seu nome? Deus escolheu Arão para sacerdote e Miriam, ela era irmã de Arão e de Moisés. Mas Deus escolheu quem para sacerdote? Arão. Eu vou ler Êxodo capítulo 18, versículo 21. Procura dentre o povo mulheres capazes... Opa! É isso mesmo que está dizendo? Não. Procura dentre o povo mulheres Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Números capítulo 27, versículo 16 e 17. Glória a Deus. O Senhor disse, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha uma mulher sobre esta congregação. É isso que está falando
Não. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação. Versículo 17. Que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Deuteronômio capítulo 1, versículo 13. Tomai-vos mulheres sábias. É isso? Não. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então, olha só. Por que que aqui nenhuma mulher foi escolhida para ser como cabeça, para ser líder numa congregação, para liderar um povo? Por que será? Em Juízes capítulo 4, versículo 4, ali diz que Débora era profetisa e juíza em Israel. A única mulher que foi juíza em Israel foi Débora. Mas mesmo assim, você não pode usar esta passagem para justificar o pastoreado feminino. Porque o que nós temos que dar crédito, o que nós temos que concordar é com o que o apóstolo Paulo falou no Novo Testamento. Lembrando que no Antigo Testamento, esses versículos que eu li agora há pouco, Deus mandou que fossem escolhidos homens capazes, homens cheios de sabedoria. Será que não havia nenhuma mulher com sabedoria, alguma mulher capaz entre eles, naquele tempo? Usar também, como por exemplo, Esther, Ruth, Raabe, Abigail, Ana e a Samaritana, justificando o pastoreado feminino, também não é ser sábio. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A Bíblia nunca disse que Esther, Ruth, Raabe, entre outras mulheres, lideraram o seu povo. É só você ler melhor as Escrituras, interpretar de uma forma correta. Essa opinião não é só minha. Eu concordo com a palavra de Deus que o cargo eclesiástico de liderar uma congregação foi dado para o homem. É o homem que tem que liderar uma congregação. É o homem que foi colocado por Deus para liderar uma congregação. Não é porque o homem é melhor que a mulher, ou porque ele é mais capaz ou mais inteligente. Não. Apenas Deus deu funções diferentes. Entenda isso. Em Marcos capítulo 16, versículo 9, diz que após a ressurreição, Jesus Cristo se apresentou primeiramente a Maria Madalena. Não podemos também usar essa passagem para querer confirmar o pastoreado feminino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha só, em Mateus capítulo 10, do versículo 2 ao 4, Jesus Cristo escolheu 12 homens para serem seus apóstolos. Por que Jesus não escolheu nenhuma mulher para ser sua apóstola? Por que será? Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz que nós devemos obedecer nossos pastores, nossos guias espirituais. Está escrito no masculino, não está escrito no feminino. Atos capítulo 1, versículo 26. Judas foi substituído por Matias. Por que não escolheram uma mulher para ficar no lugar de Judas Iscariotes? Atos capítulo 6, versículo 3. Ali foram escolhidos 7 homens capazes, cheios de sabedoria. Por que não foi escolhida nenhuma mulher ali? E naquela comunidade havia muitas mulheres, inclusive a mãe de Jesus Cristo. Atos capítulo 14, versículo 23. Em cada igreja deveria ser colocado um homem para liderar. Se Paulo ou Pedro concordassem com o pastoreado feminino, que poderia ser colocado uma mulher para liderar uma congregação, eles teriam colocado. E eles teriam deixado isso registrado na palavra de Deus.
Eu vou ler Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só, constituiu bispos, homens, e não bispas, apóstolas. Mais uma passagem do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Lembrando que 1 Timóteo, capítulo 3 e Tito, capítulo 1, ali Paulo nos deu as qualificações, os requisitos para o homem liderar uma congregação. É só você ler ali na tua Bíblia e você vai ver que ali as qualificações, os requisitos foram dados para os homens e não para as mulheres. Paulo não era machista e não era preconceituoso. Entenda isso. Apenas a liderança espiritual foi dado ao homem. A mulher pode servir sim na igreja como auxiliadora do pastor. Agora ela não pode ter autoridade máxima espiritual sobre os homens. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, mulher, você, pastora, não fique braba comigo, não fique triste com isso, porque eu estou apenas falando aquilo que a Bíblia está dizendo. E o meu compromisso é com a palavra de Deus e com a verdade. Se você está contra com o que eu estou falando aqui, você está indo contra com o que Paulo escreveu. E o que Paulo escreveu veio de Deus. Então, entenda que eu não estou perseguindo você, pastora, que está aí, está ganhando almas para o reino de Cristo. Várias pessoas desceram as águas do batismo através de você. Glória a Deus. Mas entenda que esse papel de líder espiritual não é para você, é para um homem. Você, pastora, que está liderando uma congregação, será que aí não tem nenhum homem qualificado, capaz, os seus obreiros, aonde você deveria passar a tua função para este homem, ele liderar a congregação? Havia sacerdotisas no Antigo Testamento? Lógico que não. Só havia sacerdotes. E a pastora, a mulher pastora, será que ela vai perder a salvação simplesmente por ser pastora? Não. Eu não acredito que ela vai perder a salvação simplesmente porque ela é a pastora, carrega um título, é pastora. Não. Só que, na verdade, ela está indo contra a vontade de Deus a respeito de quem deve ser líder espiritual sobre os homens. E esta função foi dada por Deus para o homem e não para a mulher. Você tem que entender isso, mulher de Deus. Aí você me diz, mas a minha mãe é pastora e orou por tal pessoa e ela foi curada. Sim, se a pessoa foi curada através da sua mãe, que é pastora, ou da sua amiga, ou da sua pastora, não é porque ela é pastora, é porque a oração da fé curou essa pessoa. Teve umas pessoas que colocaram uns comentários absurdos. Mas se a mulher não pode ser pastora, então ela não pode trabalhar, não pode ser médica, não pode ser enfermeira, não pode ser professora. Minha irmã, meu irmão, entenda uma coisa. O assunto aqui não tem nada a ver com a mulher, se ela não pode trabalhar. A mulher sim pode trabalhar sem problema nenhum. Entenda que a questão aqui é sobre a liderança espiritual sobre os homens. Então não faça comentários absurdos. Amém? Então assim, como eu já falei, a mulher ajudar na obra de Deus, colaborar, auxiliar o pastor, o seu marido, o seu líder espiritual, é uma coisa. Pastorear é outra. Então, esses versículos, poucos versículos que eu li no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nos passa o entendimento que alegar que o pastoreado feminino é bíblico
é ir contra aquilo que está escrito, é ir contra a vontade de Deus, é ir contra o que Paulo escreveu. Entenda isso. Irmão Fabiano, eu posso ter uma patroa? Claro que pode. Ter uma patroa ou uma mulher chefe não tem problema nenhum, não é pecado. Eu mesmo, o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho, quem era o meu chefe era uma mulher. Eu acatava as ordens dela, muito mais dela do que o seu marido. E depois eu tive outro trabalho, onde eu estava debaixo da autoridade e a serviço de uma mulher. Mas ali não tem nada a ver com a questão aqui. Ali ela não estava sendo minha líder espiritual, que aí é outra história. Irmão Fabiano, a mulher pode pregar? Pregar, sim. Vou já dizer aqui de uma forma rápida. Mulher pode pregar, sim. Mulher pode ensinar. Mulher pode evangelizar. E a Bíblia nos dá base bíblica para isso. E eu vou deixar esse assunto para outro vídeo. O que a mulher não pode, segundo a palavra de Deus, é ser líder espiritual numa congregação. Então assim, esse pensamento, esse entendimento não é só meu, é de muitos cristãos. E muitos cristãos que pensam que o pastoreado feminino é válido, é correto. Geralmente são pessoas que não estudam a palavra de Deus como eu venho estudando há 9 anos. Então, as pessoas praticamente elas não querem aceitar a verdade. Elas querem aceitar aquilo que elas acham que é, aquilo que elas acham que é bom, aquilo que elas acham que é certo. Muitas vezes doutrina de homens e não doutrina bíblica. Então, sei que você pode não estar concordando comigo sobre esse assunto, sobre o meu pensamento, que não é só meu, mas é assim mesmo. Mas, que eu disse, e outra coisa, tem pessoas aí, por exemplo, o homem ele é pastor, está liderando uma igreja, uma congregação. Depois de um certo tempo, ele pega e coloca a esposa dele como pastora. Isso é um absurdo. Eu conheço aqui na minha cidade um homem que ele é conhecido como apóstolo. E daí chamam ele apóstolo para cá, apóstolo para lá. Até aí tudo bem. Só que depois de um certo tempo, quando eu vi, a mulher dele foi colocada como apóstola. E aí é apóstola para cá, apóstola para lá. Olha só, que absurdo. Eu vou deixar no final do meu vídeo aí o link que eu fiz sobre cargos eclesiásticos. Tem pessoas que acreditam que nem pastor masculino é correto. Tem gente que vai contra o pastoreado masculino, quem dirá o pastoreado feminino. Só que eu digo para você que pensa dessa forma, o pastoreado masculino, o bispado, diácono, presbítero, ancião, é bíblico, continua valendo nos tempos de hoje. E eu vou deixar aí no final do meu vídeo o link sobre cargo eclesiástico. Se você não viu, veja esse vídeo e você vai entender melhor. O que eu estou dizendo aqui é sobre que a mulher, na verdade, ela não deveria ser pastora. Ela não deveria estar liderando uma congregação, porque Deus não deu essa função, esta missão para ela. Aí você me diz, pastora, mas pessoas falavam para mim que era para mim liderar sobre elas, que isso veio de Deus. Será que foi Deus que usou essas pessoas para te falar isso? Mas daí Deus vai estar se contradizendo. Vai estar indo contra aquilo que Paulo escreveu. Entenda isso, irmã. Liderança espiritual sobre os homens é somente dos homens e não da mulher. O papel da mulher, como eu já falei, é ajudar o seu marido na congregação e
e auxiliar o marido nas tarefas de casa. Amém? Deus te abençoe. O assunto poderia aqui falar muito mais, mas eu acredito que assim já está bom. E se você não compreendeu o pouco que eu falei aqui nesse vídeo sobre esse assunto, mesmo assim você, mulher, ou você, homem, não está concordando com o que eu falei nesse vídeo, aí eu não posso fazer nada. O que eu posso dizer é: sinto muito.